Alunos, boa noite. Começamos agora a nossa nona aula, onde trataremos da aritmética das derivadas, em específico da derivada de um quociente, a regra da cadeia, que é um dos teoremas mais importantes que nós temos no processo de diferenciação. Veremos as aplicações para as taxas relacionadas, faremos vários problemas de interesse para esta turma. E, finalmente, trataremos alguns exercícios. Começamos lembrando um pouco o que foi feito na aula passada. Vimos como calcular as derivadas de funções notáveis. O que entendemos por funções notáveis? As derivadas de polinômios, por exemplo, e vimos que a derivada de um polinômio de um x elevado à potência n é igual a nx a la n menos 1. Vimos também as derivadas das funções logarítmicas e exponenciais e calculamos a derivada da função exponencial. A derivada do exponencial de ax é igual a vezes exponencial de x, e a derivada do logaritmo igual a 1 partido por x. Finalmente, vimos também as derivadas de funções trigonométricas, em donde mostramos que a derivada da função seno é o cosseno x e a derivada do cosseno é o seno de x. Com estas derivadas de funções notáveis, começamos a estudar a aritmética das funções, das derivadas, e verificamos que a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada de um produto se expressa como derivada do primeiro vezes o segundo factor, mais o primeiro factor vezes a derivada do segundo, assim como se mostra na figura. Então, temos a derivada para a soma e a derivada para o produto. Muito bem, nesta aula agora vamos a tratar sobre a aritmética das derivadas. Vamos a continuar com este processo, vamos a mostrar a derivada de um quociente. Vamos também a ver um dos resultados mais importantes que temos dentro do processo de diferenciação, que é chamada regra da cadeia, e que nada mais é que a derivada de uma função composta. Vamos a desenvolver alguns métodos para poder calcular estas derivadas de uma forma práctica, de uma maneira, de uma regra práctica, para poder facilitar o cálculo das derivadas de funções. Vamos a ver também algumas propriedades específicas das funções que dependem do tempo. Praticamente, este tipo de funções aparecem não somente na física, mas também na economia. A inflação é uma função que depende do tempo. Se conta sempre através dos meses, através dos anos, através dos dias nos países que têm uma inflação muito mais complexa. Então, são exemplos de funções com relação ao tempo, e aí então é importante observar o conceito de derivada como a velocidade com que aumenta a inflação, a velocidade com que vai aumentando o capital, a velocidade com que vai aumentando a taxa de lucro de uma empresa. Enfim, a velocidade não é apenas um conceito físico, mas também é de interesse para as áreas de economia, contabilidade, engenharia, etc. Então, vamos a introduzir o conceito de velocidade instantânea, que é exatamente o conceito da derivada, as taxas relacionadas entre elas. Vamos a ver exemplos de como é que diferentes conceitos se relacionam entre si e como poder obter o crescimento de uma em termos da outra. E, finalmente, chegamos às aplicações de todos estes conceitos, que é a parte mais importante desta aula. Muito bem, então temos vai ser o esquema, e vamos a começar com a aritmética das derivadas, a derivada de um quociente, regra da cadeia. Vamos a ver um processo de derivação, vamos a começar a observar as funções que dependem do tempo. Funções que dependem do tempo nos possuem derivadas que são velocidades, e a velocidade vista como
o crescimento de uma função através do tempo, que pode ser a inflação, pode ser o lucro. O lucro está em função dos investimentos. Se o investimento aumenta, então o lucro aumenta. Se a inflação aumenta, diminui o salário, enfim, existem muitas relações e todas elas estão subordinadas ao tempo. Vamos a ver a velocidade instantânea, taxas relacionadas e as aplicações. Nosso ponto de partida, então, senhores, é a derivada de um quociente. E aqui vamos a enunciar esta derivada na forma de um teorema. Suponhamos que tenhamos duas funções diferenciáveis no ponto x. Ambas sejam diferentes. E y de x seja um ponto diferente de zero. Então, o quociente de f e g vai ser diferenciável no ponto x e ainda temos de que a derivada do quociente se escreve como essa fração. O denominador multiplicado pela derivada do numerador menos a derivada do denominador multiplicada pelo numerador dividido pelo denominador ao quadrado. Muito bem. Como f e g já são diferenciáveis, então temos como hipóteses de que existem as derivadas, ou seja, existem esses dois limites. E na base da existência desses limites, temos que demonstrar que existe o limite associado à derivada de um quociente. Então, nós temos que calcular o seguinte limite. O limite da fração do incremento, do quociente, incremento do quociente dividido pelo incremento da variável independente, que seria h. Temos que analisar quanto vale este limite. Fazendo as operações de frações do numerador e denominador, então chegamos a esta nova fração, este novo quociente, e aí vamos a ver como é que levamos estas expressões o mais parecida possível a nossas hipóteses para poder verificar que existe o limite. Então, aqui repetimos basicamente o mesmo procedimento usado para calcular a derivada de um produto. Veja só, trabalhamos somente com um numerador. O numerador é dado por essa diferença desses dois fatores e em essa diferença vamos acrescentar o termo f de x e vamos a diminuir o mesmo término f de x de tal maneira de que nossa identidade continua. Agora, o termo que está dentro deste retângulo aí ha sido o termo que hemos acrescentado y que no modifica nada porque está sumando y restando al mismo tiempo. Es como si tuviésemos sumado cero. Muy bien, esto nos habilita para poder sacar como factor común a función y en esos dos primeros termos y en los tercer y cuarto termos sacamos como factor común a función f de x. Muy bien, entonces, fazendo estas fatorizações e substituindo na nossa fração original, encontramos de que o limite dessa ração de incrementos passa a ser igual ao limite já substituindo a última expressão. Então, procedemos com o cálculo e aí chegamos a que este limite ainda pode ser escrito desta forma, como produto de duas frações. O primeiro somando se pode escrever como este produto de essas duas frações que estão na primeira parte da suma, e o segundo somando do numerador e denominador se aplica como esse limite y de x menos y de x mais h dividido por h, etc. Muito bem, então agora se aplicamos a aritmética dos limites, obtemos esta nova expressão, ¿no? E aqui, lembremos que o primeiro fator que nós temos aqui é a derivada da função f. E isso é f' de x, correto? O segundo fator que nós temos que colocar já, graças a essa fatorização, é a derivada da função g. Então, se nós observarmos esta mesma expressão, vamos a ter que ela se escreve como sendo derivada de f multiplicada pela g, e no denominador
me queda y ao quadrado. Por quê? Porque quando h vai para zero, o denominador se aproxima de y de x ao quadrado. E no outro termo, observem que sai menos a derivada de y. E, novamente, quando h vai para zero, y de x mais h vezes y de x se aproxima de y quadrado. E por isso que temos essa última expressão, que pode ser reescrita de uma forma mais conveniente como esta fração. E, portanto, este limite existe e vai ser igual à derivada do quociente. Muito bem. De onde temos, então, assim, para dar mais destaque à nossa fórmula, esta expressão da derivada. Derivada de um quociente de f com g é igual a uma fração cujo numerador é a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, todo esto sobre o denominador ao quadrado. Vamos a comenzar con algunos ejercicios. En este ejercicio nos pide calcular a derivada dos siguientes cocientes. X dividido pelo exponencial de x, f de x igual a x dividido pelo logaritmo, y finalmente f de x igual a x sobre o seno de x. Comencemos con o primeiro, que sale a derivada do cociente x, partido pelo exponencial de x. Então, aplicamos diretamente a fórmula que já temos em verde aí, e sai um quociente, onde aparece a derivada do numerador, que é x, multiplicado pelo denominador, que é exponencial de x, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, que é exponencial de x, todo isto pelo denominador ao quadrado, que me dá exponencial de 2x. Fazendo as operações, derivada de x com relação a x me dá 1, e me queda então exponencial de x menos x vezes a derivada do exponencial de x. A derivada do exponencial de x é o próprio exponencial. Ela se repete e me queda menos x exponencial de x e no denominador exponencial de x ao quadrado. E essa vai ser a derivada do quociente. Veamos agora da segunda função, derivada de x partido pelo logaritmo de x. Novamente aplicamos a fórmula da derivada de um quociente e obtemos esta fração, em onde aparece a derivada do numerador vezes o denominador, que é logaritmo de x, menos o numerador, que é x, pela derivada do denominador, que é logaritmo de x, todo isto partido pelo quadrado do denominador, que é logaritmo de x ao quadrado. Muito bem, e então fazendo as operações, derivada de x com relação a x me dá 1, então fica logaritmo de x, o primeiro termo, menos x vezes a derivada do logaritmo, mas a derivada do logaritmo é 1 partido por x, e me dá essa expressão, todo isto dividido pelo logaritmo quadrado de x. E fazendo as operações, isto me dá logaritmo de x menos 1, x partido por x igual a 1, dividido por logaritmo ao quadrado de x. Bom, finalmente, vamos a fazer o terceiro exercício, que é a derivada de x partido pelo seno de x. Aplicamos a fórmula, derivada de x, numerador, multiplicado pelo denominador, menos x, que é o numerador, pela derivada do denominador, que é o seno de x, todo isso partido pelo seno de x ao quadrado. Fazendo as operações, observem, derivada de x com relação a x me sale 1, então sale simplesmente seno de x no primeiro termo, menos x vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno de x, então substituímos, nos dá essa expressão no numerador, todo isso dividido pelo seno quadrado de x. E essa é a nossa expressão. Muito bem, vamos a ver agora um outro exemplo, que é calcular a derivada da tangente e da secante. Lembremos que a tangente de x é o quociente do seno pelo cosseno, correto? E aí, então, vamos aplicar novamente a nossa fórmula da derivada de um quociente.
Então, fazemos então a derivada da tangente, que seria seno sobre cosseno, ela vai ser igual àquela fração, né? Derivada do numerador vezes o cosseno, menos seno derivada do cosseno x dividido por todo por x ao quadrado. Muito bem, e essa expressão derivada do seno e o cosseno, multiplicado por cosseno, me dá cosseno ao quadrado, menos seno de x derivada do cosseno x, me sale cosseno derivada do cosseno e menos o seno. Com o menos que estava na frente, me sale mais, sale seno ao quadrado e o cosseno no denominador. Obtemos no numerador cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E essa é uma identidade trigonométrica que é igual a 1. Então me queda 1 partido pelo cosseno quadrado de x e usando as identidades trigonométricas chegamos à conclusão de que é a secante ao quadrado. Portanto, concluímos que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado. Muito bem, vamos a passar agora a encontrar a derivada da secante. Lembremos que a secante se escreve como 1 dividido pelo cosseno x. Então, vamos a derivada desta expressão, e esta expressão nos dá 1 sobre cosseno x, e obtemos, veja só, derivada de 1 com relação a x, multiplicada por cosseno de x, menos 1 vezes a derivada do denominador, que é o cosseno, todo isso partido pelo cosseno ao quadrado. Lembremos de que a derivada de uma constante é zero, por isso que a primeira parte desaparece. A derivada do cosseno é menos seno, com o sinal menos que está na frente sale positivo, e me queda seno de x partido pelo cosseno quadrado de x. Esta última expressão pode ser escrita como 1 sobre cosseno, seno sobre cosseno. 1 sobre cosseno é a secante de x, e seno sobre cosseno é a tangente de x. Portanto, a derivada da secante é igual a secante vezes a tangente. Então, da mesma forma, podemos obter as fórmulas para a derivada da secante e da cotangente fazendo estes mesmos procedimentos. Vamos para um seguinte exercício. No seguinte exercício, veja, colocamos uma função diferenciável e queremos calcular a derivada de 1 sobre essa função, 1 sobre g de x. Então, novamente aqui, vamos a aplicar a derivada de um quociente. Temos que a derivada de um quociente dada por essa fórmula em verde, e aí então calculamos a derivada. Aplicamos a fórmula, então nos dá uma fração cuyo denominador é g de x ao quadrado, e no numerador encontramos derivada com relação a x do numerador, que é 1, vezes o denominador, menos 1, vezes a derivada com relação a x do denominador, que é g. E esta expressão nos dá, lembremos de que a derivada de 1 vale 0, então sai simplesmente menos g de x dividido por x ao quadrado, que se escreve de forma sintética dessa mesma forma. Então, a derivada de 1 dividido de 1 partido por g de x é igual a menos a derivada de g dividido por g de x ao quadrado. Vamos a fazer agora uma aplicação que envolve polinômios, o quociente de dois polinômios. Como derivamos o quociente de dois polinômios? Observe que é a mesma fórmula da derivada de um quociente, e assim aplicamos para esta fração 1 mais x partido por 1 mais x ao quadrado. Veja só, no denominador aparece 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado, que é o denominador da função inicial, e no numerador aparece a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador. Neste caso, todos são polinômios e nós sabemos derivar polinômios com muita facilidade. Então, a derivada de 1 mais x vai ser igual a 1, portanto, somente nos queda 1 mais x ao quadrado no primeiro termo do numerador.
menos 1 más x derivada de 1 más x al cuadrado. Derivada de 1 es 0, derivada de x al cuadrado es 2x, por eso que nos queda menos 1 más x multiplicado por 2x, todo eso partido por 1 más x ao quadrado elevado ao quadrado. Fazendo as operações indicadas aí, encontramos que a derivada deste quociente vai ser igual à fração com o numerador 1 menos 2x menos x ao quadrado e o denominador é 1 mais x ao quadrado, toda essa soma elevado ao quadrado. Então, observamos de que este procedimento é bastante semejante, bastante simples. Depende apenas da simplicidade de cada uma das funções que temos como numerador e denominador. Muito bem, vamos a passar agora a derivada de 1 entre x a la n, que é um ponto que merece um destaque especial. E para calcular a derivada de 1 partido por x a la n, vamos aplicar a mesma fórmula da derivada de um quociente. Então, a derivada de 1 partido por x a la n vai ser igual a essa fração, denominador ao quadrado, e no numerador vai ser a derivada de 1, que seria a derivada do numerador, vezes o denominador, menos 1, que multiplica a derivada do denominador, que é x à potência n. Fazendo as operações, lembrando que a derivada de 1 vale 0, então o primeiro termo desaparece e o segundo termo me queda simplesmente menos nx a la n menos 1. É exatamente a fórmula que nós havíamos visto na aula passada. E todo isto dividido por x elevado à potência 2n. Fazendo essas simplificações, aí encontramos que isto vai ser igual a menos nx elevado à potência menos n menos 1. Então, observemos qual é a conclusão. Se nós escrevemos este quociente 1 partido por x a la n como sendo x elevado à potência menos n, ela vai ter como fórmula menos n elevado a la n menos 1. Ou seja, na verdade, é uma repetição da fórmula que nós já tínhamos quando n era um número positivo. O sea, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es de que esta misma fórmula serve para valores negativos de n. Entonces, esta fórmula está valiendo tanto para valores positivos cuanto para valores negativos. Muito bem. Aqui, veja só, e isto é válido para qualquer n que pertenece aos números inteiros. Aquí es importante también, vamos a generalizar este aspecto. O sea, primero habíamos visto para los números naturales, x elevado a potencia n. Ahora, en el ejemplo anterior, verificamos de que x elevado a la potencia n podemos derivarlo para cualquier número, o positivo o negativo. Ahora vamos a extender este concepto para cualquier número real. Só que aqui temos que ter algum cuidado prévio, né? E vamos a verificar de que a derivada de x à potência r verifica também a mesma fórmula, ou seja, é r vezes x elevado à potência r menos 1 para qualquer r número real, né? Agora, devemos observar que para números reais, as potências de x não ficam bem definidas em R em geral. Por exemplo, si consideramos cuánto vale menos 1 elevado a potencia pi. Menos 1 elevado a la potencia pi no es 1, no es menos 1, no es positivo. Pi es un número irracional. Da misma forma que raíz de 2, menos 1 elevado a potencia raíz de 2, también no sabemos calcular. Y veja só, no caso de menos 1 elevado a potência 1 medio, que seria a raiz de menos 1, nós já sabemos que ele é o número imaginário i. Porém, estes outros dois primeiros números também são números complexos. Então, se nós tomamos, por exemplo, valores negativos e potências fraccionárias do tipo 1 medio ou raiz de 2 ou pi, o resultado vai ser um número complexo, portanto, sai do
do escopo de estudo deste curso de cálculo diferencial, que somente tratamos de funções reais, né? Então, todos estes números são números complexos e nos pontos en donde x es positivo, por ejemplo, o donde se verifica, donde es posible calcular o valor bien definido como un número real, se verifica a fórmula. Por tanto, nós temos de que a derivada de una potencia x elevado a la n va a ser igual a n veces x a la n menos 1 para cualquier número real. Ou seja, esta fórmula não somente vale para números naturais ou números inteiros, vale para qualquer número real. E esta fórmula, então, pode ser feita para qualquer função. Muito bem, então, nós já temos a derivada de um quociente, mostramos derivada de um produto, derivada de uma soma. Agora, o que vamos fazer é estudar a derivada da função composta. Esta derivada da função composta, por ser importante, recebe um nome especial que é conhecida como regra da cadeia. E essa é simplesmente a derivada da composição de funções. Veja só, a composição de funções f composta com g se define como sendo f calculada no ponto g de x. Então, neste caso, temos que botar como hipótese de que g é diferenciável no ponto x e f deve ser diferenciável no ponto g de x. Portanto, as hipóteses devem de ser que existam os seguintes limites. Veja só, para g, que existe o limite quando h vai para zero de g de x mais h menos g de x partido por h. E no caso da f, que exista o limite no ponto g de x, que é igual ao limite quando h maiúscula se aproxima de zero, de f de g de x mais h maiúscula menos f de g de x partido por h maiúscula. Observe que aqui hemos usado letras diferentes. Poderíamos ter usado a mesma letra, mas usamos letra para dar um destaque en donde estamos aplicando a derivada no ponto y de x, ¿correcto? No estamos diciendo la composición de funciones, sino f está siendo calculada, a derivada de f está siendo calculada no ponto y de x. Então, essas são as derivadas e essas são nossas hipóteses. O que nos diz a regra da cadeia? Vamos a colocar isto como um teorema e este teorema nos diz o seguinte, que se g é uma função diferenciável no ponto x e f é diferenciável no ponto y de x, então a composição f composta com g é diferenciável no ponto x e ainda é válida que a derivada da função y de x é igual à expressão f' calculada em x vezes y' de x. Muito bem. Para demonstrar isto, veja só, vamos apenas a lembrar que a composição está dada por essas expressões, correto? Então, pela hipótese, nós sabemos de que existe a derivada de y no ponto x, que significa que existe esse limite. Também que existe a derivada da função f no ponto y de x, que significa que esse outro limite também exista. Então, que é o que temos que provar? Temos que provar que o limite, não? Que essa derivada, que é o limite da função composta calculada em x mais h, menos a função composta calculada em x partido por h, esse limite existe quando h vai para zero. Então, o que vamos fazer? Vamos a trabalhar esta expressão de tal forma de chegar o mais próximo possível às nossas hipóteses. E para isto, vamos a substituir a definição da composição de funções e obtemos esta expressão aí. Agora, veja só, vamos a introduzir uma variável, vamos aqui a fazer uma substituição.
vamos a chamar de H maiúscula a diferença de y de x mais h menos y de x. Temos, então, de que se h vai para zero, h minúscula vai para zero, então h maiúscula vai para zero e vice-versa. Se h maiúscula vai para zero, h minúscula vai para zero também. Então, esta é uma equivalência, é um sim, somente sim. Muito bem, então vamos a começar nosso processo de cálculo deste limite. Então temos aqui o limite da função composta, que está essa razão de incrementos, quando h minúscula vai para zero, a podemos escrever desta forma usando substituição. Observe, h é igual a y minúscula de x mais h menos y de x. Então, y calculado no ponto x mais h pode ser escrita em termos de y de x mais h. Então, aqui aparece simplesmente substituindo y de x mais h por y de x mais h maiúscula, menos f de x, ou seja, consideramos a mesma fração. E agora, o que nós fazemos? Multiplicamos e dividimos por h maiúscula a expressão anterior. Ou seja, de tal forma de que não se altere nossa expressão original. Então, agora, substituímos o valor de h maiúscula no numerador e lembremos, h maiúscula é a diferença de y de x mais h menos y de x. Então, substituindo, temos esse produto de frações. Aplicando a aritmética dos limites, o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então, nós temos essa expressão aqui. E aqui é onde realizamos as hipóteses. Veja só, de esto sigue, por hipótesis, de que o primeiro limite vai ser igual a f' calculada em y de x, que era a definição, que era a nossa hipótese, multiplicada pelo seguinte limite. E o seguinte limite é exatamente a derivada em y de x. Muito bem, então de aqui concluímos de que a derivada da função composta f com y é igual à derivada de f calculada no ponto y de x vezes a derivada da y de x. E temos então em destaque nossa fórmula. Então, a derivada da função composta é a derivada de y vezes o argumento, ou seja, vezes y de x. E a derivada, então, da composição de funções é igual à derivada da f calculada em y, multiplicada pela derivada de y. Por este motivo, ela se chama a regra da cadeia. Muito bem, observe aqui como que calculamos esta derivada. A derivada de uma composição de funções passa a ser igual à derivada da função f, a derivada da função f, calculada no ponto y de x. E a isto temos que multiplicar pela função y de x, pela derivada da função de y. Muito bem, vamos a calcular então, vamos a ver alguns exemplos aqui. E como exemplo, primeiro exemplo, vamos a calcular a derivada da função composta h de x igual à exponencial de x ao quadrado. Veja só, como função notável, nós tínhamos encontrado a derivada do exponencial de x, mas exponencial de x ao quadrado é uma função completamente diferente à exponencial de x. Então, aqui observe que h de x, dada pelo exponencial de x ao quadrado, é a composição de duas funções. F de x igual a exponencial e y de x igual a x ao quadrado. De tal maneira de que podemos expressar h como a composição de f com y, que é f aplicado em y de x, que seria x ao quadrado. E, portanto, de aqui obtemos de que a derivada da composição passa a ser a derivada exponencial de x ao quadrado, não é nada mais do que a derivada da função, a derivada do exponencial, calculada em x ao quadrado, que nos dá isso, vezes a derivada de x ao quadrado. E esta expressão nos dá derivada de x ao quadrado 2x multiplicado pelo exponencial, e aí obtemos a derivada do exponencial de x ao quadrado.
Muito bem, vamos a ver um outro exercício para ter mais prática nestas derivadas e vamos a ver calcular as derivadas de duas funções, h de x como sendo o logaritmo de 1 más x e o logaritmo de 1 más x ao quadrado. Então, veja só, h de x, o logaritmo de 1 más x, nós calculamos a derivada do logaritmo de x. Agora, esta é uma nova função que ainda não temos calculado sua derivada, é logaritmo de 1 mais x. E esta função é composição de f de x igual ao logaritmo de x, que nós conhecemos sua derivada, e a função g de x, que é 1 mais x, que também conhecemos a derivada. A derivada de f é 1 partido por x, a derivada de g é igual a 1. Então, a derivada, a composição de funções vai estar dada por essa expressão, e lembremos que a derivada da composição de funções é a derivada da primeira função, calculada no ponto g, vezes a derivada de g. Muito bem, então, quando calculamos a derivada do logaritmo de 1 mais x, a primeira coisa que temos que fazer é qual é a derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo é 1 partido por x. Sim, mas aí nós temos que calcular no ponto 1 mais x. Então, 1 partido por x calculado no ponto 1 mais x me dá 1 entre 1 mais x vezes a derivada do argumento do logaritmo, que seria a derivada de 1 mais x. Derivada de 1 é 0 e derivada de x com relação a x vale 1. Portanto, a derivada do logaritmo 1 mais x é igual a 1 partido por 1 mais x. Vejamos agora a outra função, logaritmo de 1 mais x ao quadrado. Então, aqui, de novo, observamos que esta é a composição de f igual ao logaritmo de x, e agora g de x é 1 mais x ao quadrado. Derivando esta expressão, obtemos derivada de h igual a derivada do logaritmo de 1 mais x ao quadrado. Derivada do logaritmo é 1 partido por x, mas calculada no ponto 1 mais x ao quadrado. Então, isto me dá 1 partido por 1 mais x ao quadrado, multiplicada pela derivada do argumento, que é derivada de 1 mais x ao quadrado. E a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x partido por 1 mais x ao quadrado, que é a derivada dessa composição. Vejamos então agora um outro exemplo, um outro exercício que nos pede calcular a derivada da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então aqui, veja só, a raiz quadrada é a composição de duas funções. É a composição da raiz de x e g de x, 1 mais x ao quadrado. Então, verificando a composição f com g, me sai esta expressão. Agora, lembremos uma coisa importante, de que a derivada de x elevado à potência r é igual a r vezes x elevado à potência r menos 1. Então, lembrando de que a raiz de x é x elevado à potência 1 meio, aqui obtemos de que a derivada da raiz de x é 1 meio de x elevado à potência menos 1 meio, porque é 1 meio menos 1, que me dá menos 1 meio. E isto significa que a derivada da raiz de x é 1 partido por 2 vezes raiz de x, correto? Então, lembremos, a derivada da composição de funções está em azul aí, e esta fórmula é a que vamos aplicar para calcular nosso problema. Então, a derivada que nos pedem é a derivada da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Nós sabemos, por nosso cálculo, que a derivada da raiz é 1 partido por 2 vezes a própria raiz. Então, aqui vai sair 1 partido por 2 vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado, derivada do argumento. O argumento é 1 mais x ao quadrado. Portanto, essa expressão que nós temos aí sai 2x partido por 2 raiz de 1 mais x ao quadrado. Vamos a ver um outro exemplo. Calcular a derivada agora desta nova raiz. Raiz de 1 mais x ao quadrado.
Observemos que esta é também a composição de funções de f, que é raiz de x, e g de x, que seria 1 mais x ao quadrado. Então, esta composição que nós temos aqui, e lembremos também que a derivada da raiz de x é 1 partido por 2 vezes a raiz de x. Lembremos também a fórmula da regra da cadeia. E agora, então, com estes elementos, vamos calcular a derivada que nos estão pedindo no exercício. Então, a derivada da raiz de 1 mais x ao quadrado passa a ser igual ao seguinte. Derivada da raiz. Derivada da raiz é 1 partido por 2 vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado, vezes a derivada do argumento. Então, sai 1 partido por 2 vezes raiz de 1 mais x ao quadrado, derivada do argumento, que é derivada de 1 mais x ao quadrado. Mas essa derivada passa a ser igual a 1 mais 2x. Portanto, no numerador temos 1 mais 2x, no denominador 2 vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado. Muito bem, vamos a ver um outro exemplo, derivada da função raiz de 1 mais raiz de x. Muito bem, então aqui esta h passa a ser esta função, é a composição de duas funções, df, que é a raiz de x, e g de x vai ser 1 mais raiz de x. Se você faz a composição destas duas funções, g composta com f composta com g, você vai ver que ela repete a mesma função. Correto? Então, aqui a composição de funções é dada a derivada, novamente vamos utilizar a derivada da raiz, que é 1 partido por 2 vezes a raiz. Vamos usar novamente a regra da cadeia, e então com isto vamos a calcular a derivada que nos pede. Então, a derivada da raiz de 1 mais raiz de x. Então, aí observamos, o operador maior é a raiz. Então, a derivada da raiz vai ser igual a 1 partido por 2 vezes a raiz calculada no ponto que nos estão pedindo, vezes a derivada do argumento. Qual é o argumento? Que está dentro da raiz. Então, aqui ficaria a derivada de 1 mais raiz de x. Derivada de 1 vale 0, e derivada da raiz de x é 1 partido por 2 vezes raiz de x, e isso nos dá esta expressão. 1 partido por 2 raiz de 1 mais x, mais 1 partido por 2 raiz de x, me dá 1 partido por 4 raiz de x, raiz de 1 mais raiz de x. Correto? Bom, então, com esta regra da cadeia, nós já temos, imagínense, um repertório para poder calcular praticamente derivada de todas as funções. Vamos a fazer um resumo destas fórmulas aqui. Então, nós havíamos calculado as derivadas das potências de x, não? E estas agora estão valendo para todo número real n. Se n é um número real, então a derivada de x elevado à potência r vai ser n vezes x elevado à potência n menos 1. N pode ser positivo ou negativo, um número real qualquer. Vimos também a derivada da soma. A derivada da soma é o quê? A derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas das funções. Vimos também a derivada de um produto. A derivada do produto se escreve como derivada de um produto igual ao produto do primeiro, a derivada do primeiro fator multiplicado pelo segundo fator, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vimos também o quociente, que está dada por esta expressão que nós temos aqui, derivada de um quociente, é uma fração, denominador e denominador ao quadrado, e o numerador, observe que o numerador é muito parecido à derivada de um produto, só que tem um sinal menos. Então, é derivada de f vezes g, menos f derivada de g. E, finalmente, vimos a regra da cadeia. E a regra da cadeia nós podemos escrever como sendo a derivada da composição igual à derivada de f calculada no ponto x vezes a derivada de g
de X. Então, esto nos dá um repertório, um grande número de derivadas de funções e, portanto, a partir de aqui já podemos direcionar-nos às aplicações. Uma das primeiras aplicações são taxas relacionadas. Então, na vida, muitas coisas estão relacionadas entre si e é interessante, uma vez que nós conhecemos como cresce uma variável, queremos saber como cresce a outra e, enfim, relacionar as taxas de crescimento de uma coisa com a outra. Na economia, por exemplo, na economia, temos várias variáveis, como oferta, demanda, e queremos ver qué acontece quando aumenta a oferta, qué acontece com a demanda, como se relacionam entre si, e investimento e lucro. Se investo mais, como aumentaria meu lucro? Se eu invisto menos, o lucro como estaria diminuindo? Enfim, os juros, o tempo, o capital inicial são todos elementos que estão relacionados uma com a outra. A inflação e a perda salarial também são duas coisas que estão relacionadas. Administração e riqueza. Se uma empresa tem um bom processo de administração, então ele aumenta seus lucros e fica cada vez mais rica. Alimentação, saúde e conhecimentos. Todas essas três variáveis estão relacionadas. O problema aqui é saber quantificar quando aumenta uma das variáveis, como aumenta ou diminui as outras. Esse que é nosso ponto, isso que é aquilo que se pretende estudar nestas aplicações. Por exemplo, se aumento em 10% a oferta, quanto aumentaria a demanda? Se os juros aumentam em 5%, quanto aumenta meu capital inicial? Se a inflação é de 5% ao ano, como perde o salário? Perde na mesma porcentagem? Em que porcentagem estaria perdendo? Então, estas são as taxas relacionadas e no que nós vamos fazer é tentar calcular como é que uma influi na outra. E ainda temos outro tipo de taxas, outro tipo de expressões, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano é uma unidade que mide o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos educação, saúde e renda. Então, o índice de desenvolvimento humano é uma referência que varia entre 0 e 1. É um número que está entre esses dois valores e que depende do grau de educação, do nível de saúde da população e da renda que ganha. Então, a partir de aí se juntam estas variáveis para poder produzir este índice. E este índice é muito importante. Por exemplo, muitos países se classificam na base desse índice. Quais são os países que têm os mais altos índices de desenvolvimento humano? A Noruega, a Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong. Não? Quais são os países que têm o menor índice de desenvolvimento humano? Nigéria, República do Centro-Africana, Chad, Sudão, Burundi, esses são os países com menor índice de desenvolvimento humano. Na América Latina, por exemplo, o país que tem maior índice de desenvolvimento humano é Chile, com 0,847 milésimos. O índice da Argentina é 0,830, de Peru é 0,759 milésimos, e o Brasil possui um índice de desenvolvimento humano de 0,761 e atualmente ocupa o número 73 no ranking. Né? O índice de desenvolvimento humano é um dado utilizado pela ONU para analisar a qualidade de vida da população mundial. Muito bem, em relação a este índice, nós podemos perguntar várias coisas. Por exemplo, se a saúde melhora em 5% ao ano, como melhora o índice de desenvolvimento humano? Se a educação piora, como piora este índice? Se a renda média melhora em 1%, como melhora este índice? Ou seja, essas são taxas que estão relacionadas uma com a outra e que é importante saber determinar
como que a variação de uma influi no resultado do índice de desenvolvimento humano. Estos son ejemplos de taxas relacionadas a respostas a estas preguntas, demandas de conocimientos estadísticos, banco de dados, rectas de ajustes, econometría, en fin, etcétera, de muitas coisas, e conhecimentos estes que estão fora do alcance de nossa disciplina. Então, estes são exemplos de taxas relacionadas. O que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos a fazer aqui é um estudo mais ou menos elementar de problemas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, vamos a estudar de uma forma simples a velocidade média de aumentos de preço. Por exemplo, velocidade não é apenas uma questão de cinemática, que muitos associam aos problemas físicos. A velocidade aparece em todo canto. Por exemplo, os preços estão aumentando muito rapidamente. Rapidez é sinônimo de velocidade. E então, a velocidade média do aumento de preços se mide através de o incremento dos preços no intervalo de tempo que se está analisando esses incrementos. A velocidade média do aumento da inflação é o incremento da inflação no incremento no intervalo de tempo em onde se está estudando este processo. A velocidade média do aumento de lucro é o incremento do lucro no tempo, no intervalo de tempo em onde este processo se está realizando. Então, se nós chamamos de P, o preço do produto no tempo T, de I, a inflação no tempo T, chamamos de L de T, o lucro no tempo T, o período do tempo T em análise, por exemplo, é um intervalo H que pode ser medido em dias, semanas, meses ou anos. Então, nós temos que o incremento destes preços que estão aqui é dada por estas relações. Ou seja, se essas são as funções que dependem do tempo, então a velocidade média do aumento de preço seria basicamente esse incremento, P maiúscula T mais H menos P de T partido por H. A velocidade média do aumento da inflação seria I de T mais H menos I dividido por H. E então nós estamos observando que a velocidade não é apenas um conceito associado à física, sino é um conceito associado, em geral, às ciências sociais também. Muito bem, então, aqui, quando nós queremos analisar a velocidade instantânea, o que é chamado de velocidade instantânea? É a velocidade que acontece no instante que nós estamos considerando. Por exemplo, decimos, bom, hoje, dia terça-feira, quanto está a inflação? Então, aqui há um processo de limite em onde nós estamos calculando o aumento do preço, a velocidade instantânea com que está aumentando o preço, ajustando o intervalo a zero, porque nós queremos calcular exatamente a inflação no tempo T, correto? No instante T, então H estaria yendo para zero, e isso é exatamente a derivada, ou seja, a derivada com relação ao tempo dos preços me dá a velocidade com que os preços estão crescendo ou a velocidade com que os preços vão a decrescer. A velocidade instantânea do aumento da inflação é a mesma coisa. Tomamos o limite dessa relação de incrementos e este limite é igual à derivada da função I no tempo t, que é a derivada da função que em cada instante de tempo. E a velocidade instantânea do aumento do lucro é a mesma coisa que nos casos anteriores, é o limite quando H vai para zero do lucro em T mais H menos L de T dividido por H. Então, isto de aqui nos dá uma ideia de como é que o lucro está aumentando, como é que a inflação está aumentando, como que os preços estão aumentando. E então, veja só, aqui o gráfico é bastante ilustrativo. Ou seja, nós temos nosso gráfico, por exemplo, com relação ao tempo, como é que está crescendo os preços, como que os preços vão aumentando. E elas vão aumentando em uma taxa que está relacionada com a reta tangente, porque estamos falando de derivada. Ou seja, neste caso, a velocidade passa a ser a derivada
da função, ou seja, a inclinação da reta tangente. Ou seja, o aumento dos preços cresce com a reta tangente e a taxa de aumento é dada pela derivada, que nada mais é do que uma função trigonométrica aplicada no ângulo de inclinação da tangente. Então já você vê como que as funções trigonométricas implicitamente estão por detrás de todo este crescimento instantâneo, dessa velocidade instantânea que está aplicada para preços, inflação e lucro, etc. Então, todas estas coisas estão relacionadas e estes números têm que ser estudados de forma apropriada. Então, em geral, uma função que depende do tempo é uma função y que depende de t, correto? Que pode ser inflação, preços, lucro, enfim. A derivada de f com relação ao tempo será a velocidade com que a função varia. Praticamente todas as quantidades ou índices econômicos dependem do tempo. O sea, vai passando o tempo, pode aumentar o salário, diminuir o salário, melhorar a saúde, o nível de saúde, melhorar a educação ou piorar. Tudo depende do tempo. Então, nesta disciplina mostraremos algumas técnicas do cálculo de taxas relacionadas. Então, como não podemos encarar os índices de desenvolvimento humano, os processos inflacionários, porque são funções bastante complexas e que demandam de muito conhecimento de dados estatísticos, vamos a resumir nosso processo de cálculo para funções mais elementares, né? Faremos, por exemplo, exemplos do dia a dia. Por exemplo, vamos a fazer o seguinte exercício. Você vai completando de água uma piscina de dimensões 3 por 4 por 1 metro, ou seja, 3 de comprimento, 4 de largura e 1 de profundidade. Essas são as dimensões da piscina. E se vai inserindo a água, não? Se vai complementando de água a uma velocidade de 0,12 milésimos de metros cúbicos por minuto. A pergunta é, a que velocidade está aumentando o nível de água? Se a piscina vai se llenando, e então a gente quer determinar com que velocidade o nível de água vai aumentando se conhecemos a velocidade com que se vai inserindo o volume de água. Então aqui temos nossa piscina, exatamente nas dimensões solicitadas, 3, 4 e 1 metro de altura. Então temos que relacionar, porque o problema é ao volume, e nós temos que relacionar o volume com a altura da água que vai avançando. Então aqui é necessário calcular o volume de água que está entrando na piscina. Então, se a água está no nível H, não? Denotamos por V o volume de água, então o volume vai ser o quê? Vai ser o produto dessas três dimensões. 3 vezes 4 vezes H, que seria o volume de água. Observe que 1 é a altura da piscina, mas o nível de água pode estar variando dependendo da quantidade que vai sendo inserida, correto? Então, o volume de água passa a ser 3 vezes 4 vezes H, correto? Ou seja, vai depender desse valor. Então, aqui, esse valor seria 12 vezes H. Então, o volume vai ser igual, neste caso, o volume de água vai ser 12 vezes H. A velocidade do volume de água vai ser, portanto, então, derivamos com relação ao tempo, V, que me vai dar a velocidade, vai ser 12 vezes a velocidade com que vai crescendo o nível de água, que seria a derivada de H com relação a T. Mas nós sabemos de que a velocidade com que vai sendo aumentada, o volume de água, é 0,12 milésimas, que vai ser igual, não, a 12, que era o número que havíamos calculado, vezes a velocidade com que vai crescendo o nível. Fazendo as operações, descobrimos de que a derivada de h com relação ao tempo, que é a velocidade com que a altura está crescendo, é de 1 milésimo de metro por minuto. Então, aí você vê de que se a água está entrando a um volume de 12 milésimos de metro cúbico por minuto, a altura
do nível da água vai ir crescendo a 1 milésimo de metro por minuto. E vamos a terminar aqui com um outro exercício. Dice, se o lado inferior de uma escada de 5 metros de comprimento se afasta da parede, aqui temos esta parede aqui, a uma velocidade de 2 metros por segundo, a que velocidade desce o outro extremo da escada quando o extremo inferior está a 4 metros da parede? Então, veja só que coisa nos diz este método. Temos uma escada e temos uma parede aí. Muito bem. Então, esta parede inicialmente está afastada na parte inferior X unidades, por exemplo, y está a una altura, la parte superior, de Y unidades. O comprimento da escada é de 5 metros que nós temos aí. Muito bem, vamos a supor que você está no extremo superior da escada, está pintando, está fazendo um certo tipo de trabalho. E aí vem um amigo seu querendo fazer uma gracinha, e aí começa a puxar a escada para o lado direito. E veja só, aí ele começa a puxar a escada e ele vai a uma velocidade de 2 metros por segundo e você começa a cair. Então, veja só, aqui você andou a uma velocidade de 2 metros por segundo. E então, que coisa quer dizer? Quer dizer que o comprimento X foi aumentando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Correto? Então, a escada se desliza sobre a parede, não? A escada desliza sobre a parede e a superfície formando um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 5 e os outros dois catetos são x e y. X e y vai variando, mas a escada continua do mesmo tamanho. Então, estes dados estão relacionados através do teorema de Pitágoras, que nos diz que x ao quadrado mais y ao quadrado sempre nos dá 25. Então, veja só, quando o extremo inferior, quando x é igual a 4, ou seja, está a 4 metros da parede, o extremo inferior está a 4 metros da parede, então y vale 3, correto? Ou seja, resolvendo o teorema de Pitágoras, se x é igual a 4, sacamos a 4 ao quadrado dá 16, 25 menos 16 dá 9, e raiz de 9 é 3. Então, y sai valendo 3 unidades. Então, agora, veja só, queremos calcular a velocidade com que a pessoa que está acima da escada está caindo. Muito bem, então, a nossa única relação é o teorema de Pitágoras. E o que nós fazemos? Vamos derivar a expressão x ao quadrado más y ao quadrado. E todo esto lo vamos a derivar com relação ao tempo t. Então, veja só, se derivamos com relação ao tempo t e aplicamos a regra da cadeia, observe, a primeira derivada é derivada da função x ao quadrado sai 2x vezes a derivada de x com relação ao tempo, que é a função composta, não? Vezes a derivada, porque esse seria o argumento de x ao quadrado. De forma completamente análoga, derivamos y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado, 2y, vezes a derivada do argumento. Qual é o argumento? É y com relação ao tempo. Então, 25 é uma constante, derivada com relação ao tempo me dá 0. Então, nós temos 2x derivada de x com relação ao tempo, mais 2y derivada de y com relação ao tempo. Fazendo a substituição, porque nos pedem quando x, ou seja, está afastado 4 metros da parede, x é igual a 4, então substituímos 2 vezes 4, vezes a velocidade, que seria 2 metros por segundo, me dá 2 vezes 4 vezes 2, me dá 16. Vezes y está valendo 3, então saldría 6,
derivada de y com relação a t, que é a velocidade com que a pessoa vai caindo. E observe que fazendo os cálculos, obtemos a derivada de y com relação a t, fazendo os cálculos, sale menos 8 tercios. Observe que o sinal menos se entende por quê? Porque a pessoa está caindo, ou seja, a velocidade está apontando para abaixo, por isso que sai uma velocidade de 8 tercios que nós temos aí. Senhores, chegamos então à nossa parte de resumo e conclusões. Começamos estudando as derivadas de funções notáveis, exponencial, logaritmos, polinômios, funções trigonométricas. E continuamos com o nosso processo de aritmética das derivadas. Desta vez, encontramos a fórmula da derivada de um quociente. E também vimos a derivada da função composta, que é chamada de regra da cadeia. Este resultado é extremamente importante para muitas aplicações. Sem a regra da cadeia, praticamente estaríamos limitados a pouquíssimos resultados das derivadas. A regra da cadeia é fundamental para todas as aplicações, em especial para as aplicações das taxas relacionadas. Vimos também o conceito de derivada, não somente como a tangente ao gráfico de uma curva, sino também como a velocidade de uma função cuja posição está definida em cada instante de tempo. Observe que esta história de velocidade não somente se reduz a questões físicas, também a questões de sociologia, de economia, etc. Vimos também algumas aplicações destes resultados para as partes, problemas assim do dia a dia e alguns exercícios. Nossa próxima aula vamos a ver a derivada agora como um indicador, se nossa função é crescente ou decrescente. E estes critérios vão ser de extrema importância para poder determinar quando uma função possui máximo e mínimo utilizando critérios de derivada. Esto será então na aula número 10.